O povo que conhecia Deus antes de Israel, por que a Bíblia se calou sobre isso? Você não está confuso porque falta fé. Você está confuso porque algo foi escondido de você. Muita gente sente ansiedade, medo e um peso constante no peito, mesmo acreditando em Deus, mesmo orando, mesmo tentando fazer tudo certo. O silêncio parece maior que a resposta. A mente não desacelera. A sensação é de estar sozinho, sobrecarregado, tentando encontrar paz e não conseguindo explicar por quê. O que quase ninguém te contou é que essa sensação não começou agora. Ela nasceu muito antes de Israel, muito antes da religião organizada, quando pessoas já conheciam God, já percebiam sua presença, mas perderam algo essencial no caminho. A Bíblia não explica isso diretamente, e esse silêncio não é um erro, é uma pista. Se você entender o que foi perdido naquele início, muita coisa sobre anxiety, prayer, peace, Jesus e até o silêncio do Holy Spirit começa a fazer sentido. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. A fé que existia antes de ter um nome, antes de existir Israel, antes de existir lei, templo, sacerdócio ou qualquer forma organizada de religião, já existia uma consciência profunda de Deus. As pessoas não precisavam ser convencidas de que ele existia, elas simplesmente sabiam. Não porque alguém explicou, mas porque a presença de Deus fazia parte da realidade delas. Assim como o céu, a terra e a própria vida. Deus não era um conceito, era uma referência interior. Ele não era invocado por rituais, era reconhecido pela consciência. Isso cria uma ideia romântica, quase perfeita, mas esconde uma fragilidade que o tempo se encarregou de revelar. Essa fé não tinha nome, não tinha identidade coletiva, não tinha fronteiras claras. Cada pessoa se relacionava com Deus a partir da própria percepção, da própria experiência, do próprio entendimento. Enquanto a experiência era viva, a fé se mantinha. O problema é que a experiência não se sustenta sozinha. Emoções mudam, memórias enfraquecem, prioridades se deslocam. Aquilo que não é cuidado se dilui. Aquilo que não é ensinado se perde. Aquilo que não é protegido se mistura com tudo ao redor. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Com o passar do tempo, a consciência de Deus deixou de ser um ponto central e passou a dividir espaço com outras vozes, outros medos, outras necessidades. Deus ainda era conhecido, mas já não era absoluto. Ele passou a ser interpretado, adaptado, moldado conforme a conveniência, a cultura e o medo humano. Quando a fé não tem estrutura, ela se torna vulnerável à imaginação. E quando a imaginação assume o lugar da reverência, o sagrado começa a ser distorcido sem que as pessoas percebam. Essa fé antiga dependia de algo muito frágil, a transmissão informal. Pais tentando passar aos filhos aquilo que eles próprios já começavam a compreender menos. Histórias contadas sem compromisso de preservação. Experiências espirituais isoladas, desconectadas de uma responsabilidade histórica. Cada geração recebia menos clareza do que a anterior. Não porque Deus falava menos, mas porque o ser humano escutava pior. A fé que nasce sem nome não cria memória coletiva. E sem memória não existe continuidade. Em algum ponto, conhecer Deus já não era suficiente para manter uma relação saudável com Ele. O conhecimento virou algo raso, superficial, vulnerável à corrupção. Deus passou a ser lembrado em momentos de necessidade, mas esquecido na construção da vida. Ainda havia temor, mas não havia direção. Ainda havia consciência, mas não havia aliança. A fé existia, mas não sobrevivia ao tempo. E quando a fé não sobrevive, ela não desaparece de uma vez. Ela se fragmenta. É nesse cenário que o silêncio começa a aparecer, não como ausência de Deus, mas como o limite de uma fé que não conseguiu se sustentar sozinha. A Bíblia não detalha esse período porque ele não produz continuidade espiritual. Ele não gera uma linhagem de fidelidade. Ele revela algo importante demais para ser romantizado. A fé sem estrutura não protege o coração humano.
A relação com Deus, quando não é assumida como responsabilidade, se transforma em algo instável, volátil, facilmente substituível. Esse silêncio não é um apagamento histórico, é uma lição espiritual. Deus estava presente, mas a humanidade não estava preparada para guardar essa presença. E antes de Deus construir uma história, ele precisou aceitar que aquela forma de fé não sobreviveria. Não porque era falsa, mas porque era frágil demais para atravessar gerações. E isso nos confronta diretamente hoje, porque muita gente ainda vive uma fé parecida. Sente Deus, reconhece Deus, fala sobre Deus, mas não constrói raízes. Vive de momentos, de emoções, de experiências isoladas. E o resultado é sempre o mesmo: ansiedade, confusão, sensação de vazio, silêncio interior. Entender essa fé que existia antes de ter um nome não é olhar para o passado com curiosidade, é olhar para o presente com honestidade. Porque aquilo que não foi sustentado lá atrás continua tentando sobreviver dentro de nós agora. E isso prepara o caminho para a próxima parte da história, quando algo precisa mudar, não em Deus, mas na forma como ele se relaciona com o ser humano. O dia em que a humanidade parou de ouvir. Houve um momento em que o problema do ser humano deixou de ser a ausência de Deus e passou a ser o excesso de ruído interior. Deus continuava presente, continuava se revelando, continuava se aproximando, mas algo mudou na escuta humana. Ouvir Deus exige silêncio interno, e silêncio é algo que o coração humano aprende a evitar quando começa a confiar mais em si mesmo do que no Criador. A humanidade não deixou de saber que Deus existia. Ela deixou de dar prioridade à sua voz. Ouvir não é apenas perceber um som espiritual, é reconhecer a autoridade. No início, a consciência humana era moldada por essa autoridade. Com o tempo, outras vozes começaram a disputar espaço. Medo, desejo, sobrevivência, comparação, controle. A voz de Deus não desapareceu, mas foi sendo empurrada para o fundo. O ser humano continuava espiritualmente sensível, mas já não era espiritualmente submisso. E quando a submissão se perde, a escuta se torna seletiva. Esse foi o ponto de ruptura. Não foi um dia específico registrado em calendário. Foi um processo interno. A humanidade passou a ouvir Deus apenas quando precisava, apenas quando o caos apertava, apenas quando o medo falava mais alto. Fora desses momentos, a própria vontade passou a liderar. A relação deixou de ser guiada por obediência e passou a ser guiada por conveniência. Deus ainda era reconhecido, mas já não era seguido de forma integral. Quando isso acontece, a fé se transforma em algo reativo. Deus vira um recurso, não uma referência. A espiritualidade passa a ser acionada em crises, não sustentada na rotina. E esse tipo de relação não amadurece, apenas sobrevive. O ser humano ainda fala com Deus, mas já não se deixa confrontar por ele. Ainda escuta o que conforta, mas evita o que corrige. Ainda busca presença, mas rejeita direção. É nesse ponto que a escuta se rompe de verdade. Não porque Deus se cala, mas porque o coração humano se ocupa demais para ouvir. A sensibilidade espiritual começa a se confundir com intuição pessoal. O desejo passa a se disfarçar de discernimento. A vontade própria começa a ser interpretada como sinal divino. E quando isso acontece, a fé se torna vulnerável a distorções profundas, mesmo quando é sincera. A humanidade não perdeu Deus, perdeu o hábito de parar para ouvi-lo, perdeu o espaço interno onde a voz divina era soberana, perdeu o temor que faz o ser humano desacelerar antes de decidir. A pressa tomou o lugar da escuta, o controle tomou o lugar da confiança. E a partir desse momento, mesmo conhecendo Deus, o ser humano começou a caminhar sem direção clara. Esse é um ponto difícil de aceitar, porque revela algo desconfortável. O problema nunca foi falta de revelação, foi resistência à transformação. Ouvir Deus muda decisões, muda rotas, muda prioridades. E nem sempre o coração humano está disposto a isso. Por isso, ouvir se tornou seletivo. E a fé que antes fluía da consciência começou a se fragmentar em escolhas desconectadas. Esse dia em que a humanidade parou de ouvir não marcou o fim da fé,
marcou o início da confusão espiritual. A partir dali, conhecer Deus já não garantia sabedoria. Sentir Deus já não garantia direção. E a história começa a caminhar para um ponto inevitável. Quando a escuta se perde, o conhecimento de Deus se torna frágil. E é exatamente isso que começa a se revelar no próximo capítulo. Quando o conhecimento de Deus se tornou frágil, o conhecimento de Deus começou a se tornar frágil no momento em que deixou de transformar o coração e passou apenas a informar a mente. Enquanto conhecer Deus significava ser moldado por Ele, a fé se mantinha viva. Mas quando esse conhecimento passou a ser acumulado sem obediência, algo se quebrou. Saber sobre Deus não exige entrega. Conhecer Deus de verdade exige renúncia. E foi exatamente essa troca silenciosa que enfraqueceu tudo. A humanidade continuava falando de Deus, reconhecendo sua existência, repetindo histórias sobre sua grandeza. Mas esse conhecimento já não produzia mudança profunda. Ele não confrontava mais o ego, não freava impulsos, não reorganizava prioridades. Deus passou a caber dentro da lógica humana, dentro dos limites do que era confortável aceitar. E quando Deus cabe demais na nossa lógica, Ele deixa de ser Senhor e passa a ser ideia. Esse é um ponto perigoso, porque o conhecimento sem submissão cria uma falsa segurança espiritual. A pessoa acredita que está próxima de Deus porque sabe coisas sobre Ele, mas o coração já não está alinhado. A consciência se acostuma com verdades que não são mais praticadas. O sagrado vira discurso. O temor vira memória. A fé continua existindo, mas já não governa as decisões diárias. Quando o conhecimento de Deus se torna frágil, ele começa a se misturar com outros conhecimentos. Ideias humanas, crenças culturais, medos coletivos, interesses pessoais. Tudo passa a ocupar o mesmo espaço. Deus deixa de ser a referência absoluta e passa a ser mais uma fonte entre tantas. E isso não acontece de forma brusca. Acontece lentamente, quase imperceptível. O coração humano é especialista em se adaptar sem perceber o quanto está se afastando. Esse tipo de fragilidade gera algo ainda mais profundo: a perda de discernimento. Quando o conhecimento de Deus não é mais sólido, o ser humano começa a confundir a própria vontade com a vontade divina. Começa a chamar de propósito aquilo que é desejo. Começa a justificar escolhas usando o nome de Deus, sem realmente escutá-lo. A fé deixa de ser um caminho e passa a ser uma ferramenta. É aqui que surgem as maiores distorções espirituais, não por falta de fé, mas por excesso de confiança em um conhecimento que não foi amadurecido. A pessoa acredita que conhece Deus o suficiente para decidir sozinha. Não sente mais necessidade de parar, de ouvir, de esperar. A pressa toma o lugar da reverência. A opinião toma o lugar da escuta. E Deus, aos poucos, vai sendo colocado na posição de concordar, não de conduzir. Esse enfraquecimento do conhecimento de Deus não afeta apenas indivíduos, afeta gerações inteiras. Quando o que é transmitido não é uma relação viva, mas apenas informações, a fé perde profundidade a cada geração. O que antes era encontro vira conceito. O que antes era experiência vira tradição vazia. E o que antes sustentava a alma passa a não responder mais às crises internas. Nesse estágio, a humanidade ainda fala de Deus, mas já não sabe caminhar com Ele. Ainda conhece seu nome, mas já não reconhece sua voz com clareza. Ainda busca sua ajuda, mas evita sua correção. O conhecimento existe, mas é frágil demais para sustentar decisões difíceis, momentos de dor, períodos de silêncio. E quando o silêncio chega, esse conhecimento não consola, não orienta, não sustenta. É por isso que esse período não se prolonga na narrativa bíblica. Ele não produz estabilidade espiritual. Ele revela um limite, mostra que conhecer Deus sem compromisso não preserva a fé. Mostra que informação sem transformação não atravessa o tempo. E prepara o cenário para algo inevitável. Quando o conhecimento se torna frágil, a relação com Deus começa a não sobreviver às gerações. E é isso que começa a se manifestar a seguir.
A relação com Deus que não sobreviveu ao tempo. Houve um ponto em que a relação com Deus continuava existindo, mas já não atravessava gerações. Ela funcionava no presente, mas não resistia ao futuro. As pessoas ainda sabiam quem Deus era, ainda reconheciam sua autoridade em certos momentos, ainda recorriam a Ele em situações limites, mas essa relação já não era transmitida como herança viva. Cada geração começava mais distante do que a anterior, não porque Deus se afastava, mas porque a conexão não estava sendo sustentada. Uma relação que não sobrevive ao tempo é uma relação baseada apenas no impacto do momento. Ela depende de experiências fortes, sinais evidentes, respostas rápidas. Enquanto essas coisas acontecem, a fé parece sólida. O problema surge quando o tempo passa, quando as emoções esfriam, quando o cotidiano se impõe. Sem raízes profundas, a relação com Deus começa a enfraquecer. O que antes era confiança vira lembrança. O que antes era dependência vira autonomia. O coração humano começa a acreditar que consegue seguir sozinho. Essa fragilidade aparece quando a fé não cria compromisso duradouro. Não existe responsabilidade espiritual entre gerações. Não existe a consciência de que aquilo que se vive com Deus precisa ser preservado, protegido e ensinado. A relação se torna pessoal demais e, ao mesmo tempo, superficial demais. Ela não cria estrutura para suportar perdas, frustrações, atrasos e silêncios. Quando esses momentos chegam, a fé não sustenta, apenas questiona. Com o passar do tempo, Deus deixa de ser o centro que organiza a vida e passa a ser um apoio ocasional. Ele é lembrado quando algo foge do controle, mas não consultado nas decisões que constroem o futuro. A relação perde profundidade porque não exige mais transformação contínua. Não há mais confronto interno, não há mais ajustes de rota, não há mais temor que leve à obediência. A fé se acomoda e, quando se acomoda, começa a morrer lentamente. Esse tipo de relação não desaparece de forma abrupta. Ela se esvazia aos poucos. As práticas espirituais continuam, mas sem vida. As palavras sobre Deus continuam, mas sem peso. O nome de Deus continua sendo citado, mas já não governa escolhas. A espiritualidade vira um elemento cultural, não uma força que molda o caráter. E quando isso acontece, a relação perde a capacidade de atravessar o tempo porque já não transforma o presente. Outro sinal claro dessa fragilidade é a dificuldade de lidar com o silêncio. Quando a relação com Deus é profunda, o silêncio não assusta, ele educa. Quando é superficial, o silêncio gera ansiedade, medo e confusão. As pessoas começam a interpretar o silêncio como abandono, não como processo. Isso revela que a relação estava apoiada em respostas, não em confiança. E relações baseadas apenas em respostas não sobrevivem às fases em que Deus decide trabalhar em silêncio. A relação com Deus começou a não sobreviver ao tempo porque não estava preparada para amadurecer. Ela era intensa, mas não perseverante. Era verdadeira, mas não comprometida. Ela produzia momentos, mas não construía caminho. E fé que não constrói caminho não chega longe. Ela se perde no meio do percurso, especialmente quando as circunstâncias deixam de ser favoráveis. Esse esvaziamento não significa que Deus deixou de agir. Significa que a humanidade não conseguiu sustentar uma relação contínua sem algo que a organizasse, a protegesse e a conduzisse. A relação existia, mas era vulnerável demais ao tempo, às mudanças e às pressões internas do coração humano. E isso cria um cenário inevitável. Quando a relação não sobrevive, Deus permite que ela desapareça da história visível. Esse desaparecimento não é punição, é consequência, não é rejeição, é limite. Deus não força permanência onde não há compromisso. Ele não sustenta artificialmente uma relação que o próprio ser humano não deseja aprofundar. E é exatamente por isso que certas fases da história simplesmente cessam. Não porque não tiveram valor, mas porque não geraram continuidade. Essa realidade prepara o terreno para uma pergunta ainda mais difícil.
Por que Deus permitiu que esse povo, que o conhecia, simplesmente desaparecesse da narrativa? A resposta não está na falta de amor, mas na necessidade de preservar algo maior. E é isso que começa a se revelar no próximo capítulo. Por que Deus permitiu que esse povo desaparecesse da história? Deus não apaga pessoas da história por descuido, nem permite o esquecimento por indiferença. Quando algo desaparece da narrativa bíblica, isso diz mais sobre o limite humano do que sobre a ausência divina. Aquele povo que conhecia Deus não foi rejeitado, foi ultrapassado pelo tempo. Não porque Deus mudou, mas porque a relação que existia ali não tinha força suficiente para sustentar o que viria depois. Deus não destruiu aquela fé, ele apenas não a eternizou. A história bíblica não registra tudo o que aconteceu, registra aquilo que carrega continuidade espiritual. O que não gera fruto duradouro não se torna fundamento. Aquela forma de relação com Deus produziu consciência, produziu temor, produziu experiências reais, mas não produziu uma linhagem de fidelidade, não criou um caminho que pudesse ser seguido, não construiu algo que atravessasse gerações sem se corromper. E Deus não constrói o futuro sobre bases instáveis. Permitir que esse povo desaparecesse da história visível foi um ato de preservação, não de exclusão. Se aquela fé tivesse sido eternizada como modelo, ela teria sido romantizada. As pessoas tentariam imitar experiências sem assumir responsabilidades, tentariam viver espiritualidade sem compromisso. Deus sabia que registrar aquela fase como ideal criaria confusão, não maturidade. Às vezes, o que Deus não destaca é tão importante quanto o que ele revela. Existe também um princípio espiritual profundo aqui. Deus não força a permanência onde não há estrutura para permanecer. Ele respeita o ritmo humano, mas não compromete seu propósito eterno por causa de fases transitórias. Aquela relação com Deus cumpriu o que precisava cumprir naquele momento da história. Ela revelou que o ser humano é capaz de perceber Deus, mas incapaz de preservar essa percepção sozinho. E essa lição precisava ser assimilada antes do próximo passo. Quando Deus permite que algo desapareça, ele não está negando o valor, está reconhecendo o limite. Aquela fé mostrou o potencial humano, mas também expôs sua fragilidade. Tornou claro que o coração humano, sem direção clara, sem limites definidos e sem responsabilidade coletiva, se perde com facilidade. Deus não poderia construir uma história de redenção global sobre uma fé que não sobrevivia nem dentro de uma família, quanto mais dentro de um povo. Esse desaparecimento também protege o foco da narrativa. A Bíblia não é um registro da capacidade humana de buscar Deus, é um registro da iniciativa divina de salvar o ser humano. Se aquela fase tivesse sido detalhada, o centro da história poderia se deslocar. As pessoas passariam a admirar o esforço humano, não a graça divina. Deus silencia para que o olhar permaneça onde precisa estar. Outro ponto importante é que Deus não permite que algo continue apenas por nostalgia espiritual. O que não cresce precisa dar lugar ao que amadurece. O que não se aprofunda precisa abrir espaço para algo mais sólido. Deus não vive preso ao passado. Ele honra o que foi vivido, mas caminha em direção ao que precisa ser construído. Aquela fase cumpriu seu papel, e insistir nela seria atrasar o plano maior. Esse povo desaparece da história porque a fé que viviam não estava preparada para carregar peso. Não estava preparada para lidar com lei, com aliança, com responsabilidade coletiva, com correção constante. Era uma fé sensível, mas não disciplinada. Intensa, mas instável. Deus não descarta isso, mas também não edifica sobre isso. Esse silêncio histórico também confronta nossa própria espiritualidade. Quantas experiências com Deus foram reais, mas não foram sustentadas? Quantos momentos profundos não se transformaram em caminho? Quantas fases intensas não produziram continuidade? Deus permite que algumas coisas passem para nos ensinar que nem tudo o que sentimos precisa se tornar fundamento. Ao permitir que esse povo desaparecesse da narrativa, Deus estava preparando espaço para algo diferente. Não melhor no sentido emocional, mas mais forte no sentido espiritual.
Algo que não dependesse apenas da percepção humana, mas da fidelidade divina. Algo que não fosse sustentado por momentos, mas por aliança. E é exatamente aí que a história muda de direção, porque chega o momento em que Deus decide não apenas ser conhecido, mas estabelecer uma estratégia completamente nova. Traz o momento em que Deus muda de estratégia. Chega um ponto em que Deus deixa de agir apenas respondendo à fragilidade humana e passa a agir prevenindo-a. Esse momento não nasce de impaciência divina, mas de sabedoria. Deus não muda porque falhou. Ele muda porque o ser humano não consegue sustentar certos níveis de liberdade espiritual. A estratégia anterior revelou algo importante. Conhecer Deus não é suficiente para preservar a fé. Era preciso algo mais profundo, mais estruturado, mais duradouro. Até então Deus era percebido, lembrado, invocado. Agora, ele decide se comprometer de outra forma. Não apenas com indivíduos isolados, mas com uma história. Não apenas com experiências pontuais, mas com um caminho contínuo. Deus não abandona a intimidade, mas introduz limites. Ele não diminui a proximidade, mas estabelece direção. A mudança de estratégia não afasta Deus, ela aproxima de forma mais responsável. Essa decisão revela um aspecto pouco comentado da espiritualidade. Liberdade sem estrutura não sustenta a maturidade. Enquanto a relação com Deus dependia apenas da sensibilidade humana, ela oscilava conforme emoções, circunstâncias e vontades. Deus percebe que, para preservar a verdade, será necessário limitar possibilidades. Não como controle opressor, mas como proteção amorosa. A estratégia muda porque a humanidade precisa ser cuidada de forma mais firme. Esse é um ponto difícil de aceitar, porque a ideia de limites parece contrária à espiritualidade. Mas sem limites, a fé se dissolve. Deus entende que o coração humano precisa de referências externas, quando as internas se tornam instáveis. Ele começa a construir um relacionamento baseado não apenas em sentir, mas em obedecer. Não apenas em perceber, mas em caminhar. Não apenas em buscar, mas em permanecer. A mudança de estratégia também revela algo sobre o tempo. Deus passa a trabalhar com processos longos. A fé deixa de ser imediata e passa a ser construída. Ele começa a agir pensando em gerações, não apenas em indivíduos. Isso exige paciência, repetição, ensino constante, correção contínua. A espiritualidade deixa de ser espontânea e passa a ser cultivada. E tudo que é cultivado exige esforço diário. Esse novo movimento de Deus também confronta o orgulho humano. Até então, o ser humano se relacionava com Deus a partir da própria capacidade de perceber e responder. Agora, ele precisará se submeter a algo maior que sua intuição. A fé deixa de ser definida pelo que se sente e passa a ser definida pelo que se assume. Isso incomoda porque exige renúncia de autonomia espiritual. A mudança de estratégia não significa que Deus se torna distante. Pelo contrário, ele se torna mais presente na organização da vida. Ele começa a orientar decisões, estabelecer práticas, criar ritmos. O objetivo não é engessar a fé, mas protegê-la do esquecimento. Deus sabe que aquilo que não é praticado se perde. Aquilo que não é lembrado diariamente se enfraquece. A estratégia agora é impedir que a fé se dilua novamente. Esse movimento também mostra que Deus não improvisa. Ele responde à realidade humana com precisão. Quando a liberdade excessiva gerou fragilidade, ele introduz estrutura. Quando a sensibilidade gerou confusão, ele introduz clareza. Quando a experiência isolada gerou instabilidade, ele introduz continuidade. Tudo isso sem romper o relacionamento, apenas aprofundando-o. Esse é o ponto em que a história começa a se direcionar para algo completamente novo. Não mais uma fé difusa, espalhada, vulnerável ao tempo, mas uma fé localizada, cuidada, acompanhada de perto. Deus não escolhe esse caminho por preferência, mas por necessidade, porque se a verdade não for protegida, ela se perde. E se a fé não for preservada, ela não alcança o futuro.
Essa mudança de estratégia prepara o terreno para algo que muitas pessoas interpretam de forma equivocada. A escolha de um povo não nasce de favoritismo, nasce de responsabilidade. Deus não procura os melhores, procura os disponíveis para carregar peso. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde Israel começa a surgir não como privilégio, mas como instrumento. Israel não nasce como luz, mas como container. Israel não surge como resposta à superioridade humana, mas à fragilidade humana. Deus não escolhe um povo porque ele vê virtude extraordinária. Escolhe porque precisa de um lugar onde a verdade possa ser guardada sem se perder. Israel não nasce como exemplo de perfeição espiritual, nasce como estrutura. Não é uma vitrine, é um recipiente. Não é um fim em si mesmo, é um meio. E isso muda completamente a forma como essa escolha precisa ser entendida. Até aqui, a fé se perdia porque não tinha onde se apoiar. Experiências isoladas não sustentam gerações. Memórias soltas não criam continuidade. Deus, então, decide colocar a verdade dentro de limites claros. Ele cria fronteiras, leis, ritos, tempos, práticas, não para controlar pessoas, mas para proteger aquilo que não pode mais se diluir. Israel nasce como um container espiritual, um espaço delimitado onde a revelação pode ser preservada mesmo quando o coração humano oscila. Isso explica por que a história de Israel é marcada por quedas constantes. Um container não é escolhido por ser bonito, mas por ser resistente. Israel falha, erra, se afasta, retorna, e mesmo assim a verdade permanece. Não porque o povo é fiel, mas porque Deus é. O foco nunca foi a performance de Israel, sempre foi a preservação da revelação. A estrutura segura aquilo que a sensibilidade humana não conseguiu segurar sozinha. Esse papel exige um preço alto. Ser container significa carregar peso, significa viver sob responsabilidade constante, significa ser confrontado o tempo todo. Israel não é escolhido para viver mais leve, mas mais consciente. A relação com Deus deixa de ser difusa e passa a ser exigente. Cada escolha importa. Cada desvio tem consequência. Cada retorno exige arrependimento real. O container não pode se dar ao luxo da indiferença. Essa estrutura também expõe algo desconfortável. Quando Deus estabelece limites, ele revela o que está fora do lugar. A lei não cria pecado, ela o evidencia. A aliança não cria falha, ela a revela. Israel passa a viver em constante tensão entre chamado e realidade. E essa tensão é parte do plano. Deus não está tentando formar um povo perfeito, está preservando uma mensagem que precisa atravessar o tempo intacta. Ao transformar Israel em container, Deus também protege o restante da humanidade. A verdade não se perde novamente. Ela fica guardada, mesmo que às vezes esquecida, mesmo que às vezes negligenciada. O container pode ficar rachado, mas não se desfaz. E isso garante que, quando o tempo certo chegar, aquilo que foi guardado possa ser revelado plenamente. Esse modelo também confronta nossa espiritualidade moderna. Muitos querem ser luz sem antes aceitar ser container. Querem impacto sem responsabilidade. Querem revelação sem disciplina. Mas Deus começa protegendo antes de expandir. Ele guarda antes de revelar. Ele estrutura antes de espalhar. Israel não é o destino final, é a transição necessária. Ser container não é glamuroso, é pesado, silencioso, exigente, mas é essencial. Sem isso, a história teria se perdido de novo. A fé teria se fragmentado mais uma vez. Deus escolhe Israel não para exaltar um povo, mas para impedir que a verdade desapareça da terra. E isso prepara algo ainda maior, porque um container não existe para sempre. Ele existe até que o conteúdo possa ser entregue. Quando entendemos isso, percebemos que a escolha de Israel nunca foi sobre exclusividade, mas sobre responsabilidade. Nunca foi sobre favoritismo, mas sobre missão. E esse papel prepara um desdobramento inevitável, onde preservar deixa de ser suficiente. Chega o momento em que aquilo que foi guardado precisa ser entregue. E esse momento começa a se desenhar no próximo capítulo.
O preço de transformar Deus em herança. Quando Deus passa a ser tratado como herança, algo profundo acontece na relação espiritual. O que antes era encontro começa a virar posse. O que antes exigia busca passa a ser assumido como direito. Transformar Deus em herança significa acreditar que a proximidade com Ele pode ser recebida sem ser construída. E esse é um dos preços mais altos que uma comunidade espiritual pode pagar, porque a fé deixa de ser vivida e passa a ser administrada. Israel carrega a verdade, mas junto com essa responsabilidade surge um risco silencioso. Quando a revelação permanece por muito tempo dentro de uma estrutura, ela pode deixar de ser vista como algo vivo e passar a ser tratada como algo garantido. Deus continua presente, continua falando, continua conduzindo, mas o coração humano começa a se apoiar mais na herança do que na relação. A aliança, que foi criada para preservar, começa a ser usada para justificar a acomodação. Esse processo não acontece de forma consciente. Ninguém decide abandonar Deus. O que acontece é uma substituição sutil. A obediência diária vai sendo trocada pela segurança institucional. A escuta atenta vai sendo trocada pela repetição automática. A fé que exigia resposta pessoal passa a ser sustentada pela tradição. Deus ainda é invocado, mas já não é buscado com o mesmo temor. Ele passa a ser associado à identidade, não à transformação. Quando Deus se torna herança, a espiritualidade corre o risco de se tornar mecânica. As práticas continuam, os rituais permanecem, as palavras são repetidas, mas o coração já não está envolvido da mesma forma. A presença de Deus começa a ser presumida, não desejada. E tudo o que é presumido perde valor com o tempo. A herança espiritual cria conforto, mas o conforto enfraquece a vigilância. Esse é um preço alto porque a fé deixa de ser transmitida como experiência e passa a ser transmitida como obrigação. As novas gerações recebem regras, mas não recebem encontro. Recebem histórias, mas não recebem intimidade. Recebem identidade, mas não recebem paixão. E isso cria uma desconexão profunda. A herança existe, mas a relação não se renova. O conteúdo está presente, mas o fogo começa a se apagar. Outro efeito desse processo é a resistência à correção. Quando Deus é visto como herança, qualquer confronto é interpretado como ameaça. A correção deixa de ser entendida como cuidado e passa a ser vista como ataque. O coração humano começa a defender a estrutura em vez de ouvir a voz de Deus. A fé se protege, mas não se transforma. E uma fé que não se transforma começa a se endurecer. Esse endurecimento gera distanciamento. Deus continua falando, mas já não encontra a mesma abertura. O coração se fecha, a escuta se torna seletiva, a obediência se torna parcial. A herança cria a ilusão de proximidade, mas enfraquece a dependência. A pessoa se sente segura porque pertence, não porque confia. E isso cria uma espiritualidade que resiste ao tempo, mas perde profundidade. Deus nunca teve a intenção de ser herdado como objeto. Ele deseja ser conhecido como presença viva. A herança era um meio de preservação, não um ponto final. Quando esse meio se torna fim, a fé entra em crise. E essa crise não se manifesta imediatamente. Ela se acumula, cresce em silêncio. Até que chega um ponto em que a estrutura ainda existe, mas a vida espiritual está fragilizada. Esse momento é decisivo na história, porque revela que preservar não é suficiente. Guardar a verdade não garante que ela continue viva. A herança protege o conteúdo, mas não garante transformação contínua. E isso cria uma tensão que precisa ser resolvida. Deus não permite que a fé se transforme apenas em legado. Ele deseja a relação presente, não apenas memória passada. Esse capítulo prepara o terreno para algo ainda mais profundo, porque chega um momento em que Deus precisa lidar não apenas com a preservação da verdade, mas com a limitação das estruturas que aguardam. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Por que algumas verdades não foram feitas para serem lembradas para sempre? A resposta começa a se revelar a seguir.
Por que algumas verdades não foram feitas para serem lembradas? Existe uma ideia confortável de que tudo o que Deus faz precisa ser eternizado, registrado, repetido e ensinado de geração em geração. Mas a própria Bíblia mostra que isso não é verdade. Deus não transforma toda a experiência em doutrina. Ele não preserva todo momento como modelo. Algumas verdades cumprem um papel específico em um tempo específico e, depois disso, precisam desaparecer para que outras possam nascer. Lembrar de tudo não gera maturidade. Às vezes, gera apego. Nem toda verdade foi feita para ser carregada para sempre. Algumas existem apenas para conduzir, não para permanecer. Elas funcionam como pontes, não como morada. Quando o ser humano insiste em transformar pontes em destino, ele paralisa o próprio avanço espiritual. Deus sabe disso. Por isso, ele permite que certas fases da história se dissolvam, não porque foram inúteis, mas porque cumpriram sua função. O problema não está na verdade em si, mas na forma como o coração humano se apega a ela. O ser humano tende a sacralizar aquilo que foi intenso. Ele transforma experiências em identidade. Ele tenta reviver o que foi vivido em vez de discernir o que precisa ser vivido agora. E quando isso acontece, a verdade deixa de apontar para Deus e passa a apontar para o passado. A fé se torna nostálgica, não obediente. Deus entende que lembrar demais pode impedir crescimento. Algumas verdades, quando repetidas fora do seu contexto, se tornam distorcidas. O que antes foi revelação, vira fórmula. O que antes foi encontro, vira método. O que antes foi resposta, vira expectativa fixa. E isso cria frustração, porque Deus não se repete da mesma forma. Ele se revela de acordo com o tempo, com o propósito e com a maturidade do coração humano. Ao permitir que certas verdades não sejam detalhadas ou preservadas, Deus protege o futuro da fé. Ele impede que o ser humano tente reproduzir experiências sem compreender processos. Ele evita que a espiritualidade se torne uma busca por sensações antigas em vez de uma caminhada viva. O silêncio de Deus, nesses casos, não é omissão, é direção. Existe também um limite pedagógico aqui. Nem toda verdade pode ser carregada sem peso. Algumas exigem maturidade que ainda não existe. Deus não entrega tudo de uma vez porque o coração humano não suporta tudo ao mesmo tempo. Ele revela o necessário, guarda o excessivo e silencia o que poderia confundir. O silêncio não é ausência de revelação, é cuidado com quem recebe. Isso explica por que certos períodos da história bíblica parecem incompletos. Não faltam informações por acaso. Falta detalhe, porque o detalhe desviaria o foco. Deus não quer formar colecionadores de conhecimento. Quer formar pessoas transformadas. E conhecimento fora do tempo certo gera orgulho, não sabedoria. Deus prefere um silêncio que protege do que uma revelação que destrói. Quando algumas verdades não são lembradas, isso também ensina humildade. O ser humano precisa aceitar que não sabe tudo, que não entende tudo, que não controla tudo. A fé madura convive com mistério sem desespero. Ela entende que Deus é maior do que qualquer narrativa completa, que ele não cabe em registros totais, que sempre haverá algo além do que foi revelado. Esse princípio confronta diretamente nossa ansiedade espiritual. Queremos respostas para tudo, explicações para tudo, clareza absoluta. Mas Deus trabalha com confiança, não com controle. Ele chama o ser humano para caminhar, não para dominar a história. E caminhar exige aceitar que nem tudo será iluminado ao mesmo tempo. Algumas verdades não foram feitas para serem lembradas, porque cumpriram sua missão silenciosamente. Elas abriram caminho para algo maior, prepararam o terreno, ajustaram a rota, e depois disso, precisaram desaparecer para não se tornarem obstáculo. Deus não apaga essas verdades, ele as recolhe. Elas continuam existindo nele, não na narrativa humana. Esse silêncio final não é perda, é preparação. Porque quando Deus silencia certas verdades, ele está apontando para algo que ainda será revelado de forma mais plena. Algo que não depende mais de estruturas, nem de heranças,
nem de fases intermediárias. E é nesse ponto que todo o caminho converge para um teste final, não da memória, mas da confiança. O silêncio que atravessa a história continua ecoando hoje, e ele ainda está nos testando. O silêncio que ainda nos testa. O silêncio de Deus nunca foi vazio. Ele sempre esteve carregado de intenção. Desde o início da história humana, o silêncio aparece não como ausência de cuidado, mas como uma prova silenciosa da maturidade do coração. Quando Deus fala, ele orienta. Quando Deus silencia, ele revela o que realmente sustenta a fé. E esse mesmo silêncio que atravessa as páginas não escritas da história continua presente hoje, testando não o quanto sabemos, mas o quanto confiamos. O ser humano aprendeu a associar silêncio à perda. Quando não há resposta imediata, a ansiedade cresce. Quando não há direção clara, o medo se instala. Quando Deus não explica, a mente tenta preencher as lacunas. Mas o silêncio de Deus nunca foi um abandono. Ele é um espaço onde a fé deixa de depender de estímulos e passa a depender de relacionamento. É no silêncio que se descobre se Deus é buscado pelo que ele é ou apenas pelo que ele faz. Ao longo da história, Deus silenciou sempre que a fé correu o risco de se tornar superficial. Quando o conhecimento virou frágil, houve silêncio. Quando a relação não sobreviveu ao tempo, houve silêncio. Quando a herança ameaçou substituir o encontro, houve silêncio. O silêncio surge como um filtro. Ele separa curiosidade de fome real. Separa expectativa de entrega. Separa interesse de compromisso. Esse silêncio também expõe algo profundo sobre o coração humano. Muitos querem respostas, mas poucos querem transformação. Muitos querem direção clara, mas resistem a mudar o caminho. O silêncio obriga o ser humano a desacelerar, a refletir, a confrontar intenções escondidas. Ele tira o controle das mãos humanas e devolve a condução a Deus. E isso incomoda porque exige confiança sem garantias visíveis. O silêncio de Deus não testa nossa inteligência, testa nossa fidelidade. Ele não pergunta se entendemos tudo. Pergunta se continuamos caminhando mesmo sem entender. Ele não mede o quanto sabemos sobre ele, mede o quanto estamos dispostos a permanecer com ele quando a fé não é recompensada com respostas rápidas. Esse tipo de fé não nasce de emoção, nasce de decisão. É por isso que o silêncio ainda nos testa hoje. Vivemos em um tempo que exige explicações para tudo. Queremos clareza imediata, sentido rápido, respostas prontas. Mas Deus continua trabalhando em profundidade, não em velocidade. Ele forma caráter no silêncio, forma discernimento na espera, forma confiança quando a fé não tem apoio visível. O silêncio não interrompe a obra de Deus, ele a aprofunda. Esse silêncio também revela que a história nunca foi apenas sobre povos, fases ou estruturas. Sempre foi sobre relação. A diferença agora é que Deus não está mais testando se a humanidade consegue conhecê-lo, mas se consegue confiar nele. O conhecimento já foi dado. A revelação já foi entregue. O que está em jogo agora é a disposição de caminhar sem precisar controlar cada passo. O silêncio de Deus nos convida a um nível mais maduro de espiritualidade. Um nível onde a fé não depende de sinais constantes nem de confirmações externas. Um nível onde a confiança se sustenta mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado. Esse silêncio não elimina a presença, ele a torna mais profunda. Quem aprende a permanecer no silêncio, aprende a ouvir de outra forma. No fim, o maior teste não é entender por que Deus se calou sobre certos povos ou períodos. O maior teste é decidir o que fazemos quando Ele se cala conosco. Se recuamos, se nos distraímos, se substituímos Deus por respostas mais fáceis. Ou se permanecemos, mesmo sem explicações, mesmo sem garantias, mesmo sem controle. O silêncio que atravessou a história não terminou. Ele continua ecoando no coração humano. E ele não pede que você saiba tudo. Ele pede algo muito mais simples e muito mais difícil. Que você confie, que permaneça, que continue caminhando. Porque no fim, a fé que atravessa o tempo não é a que entende tudo, é a que não desiste
quando Deus decide falar apenas através do silêncio.